pensam. Amém? Então vamos seguir a leitura. Eu vou seguir aqui na tela com vocês. Amém. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disser ao pobre: você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho meus pés, não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Ouçam, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame a seu próximo como a você mesmo, agem corretamente. Mas, se tratar os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse, não adultere, também disse, não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torne-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Bom, Senhor, fale conosco, meu Pai. E o Seu Santo Espírito ministre no nosso coração, meu Pai. Que nos dê discernimento, abra nossa mente, abra nosso coração, Senhor. Te pedimos, meu Pai, faça a presença. Estamos aqui para te honrar e te louvar e te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queria deixar aqui com vocês também, vamos estar vendo 3 pontos. O primeiro, somos todos iguais para o nosso Senhor. O que aqui a gente já vê nos primeiros versículos. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. O que é parcialidade? O que é a palavra parcialidade? Parcialidade é uma pessoa que quer favorecer a outra. Você tem uns casos com 2 pessoas aqui, tem um problema com 2 pessoas e você é parcial para um lado. Você exerce misericórdia de um lado, mas julga o outro lado. Então é isso que Tiago está falando para eles. Naquela época, Tiago está falando para os irmãos lá da igreja. Não trate as pessoas com parcialidade. Seja como Deus, seja como Jesus, justo com todos, não somente com um lado. Então o Tiago estava tendo esse problema com a igreja. Naquele lugar, naquele local, ele estava tendo um problema com os irmãos sobre isso. Então ele fala para os irmãos, não sejam assim. Não façam essa disserção de irmãos, de gente aqui que está conosco. Não julguem com seus olhares. Não julguem as aparências. Não tratem as pessoas com as aparências. É o que a gente vê, o ditado popular, as aparências enganam. Não é verdade? A gente tem esse ditado. E realmente as aparências enganam, irmãos. É isso que o Tiago está falando para eles. O que vocês vê, não é isso que importa. É o que está dentro, é o que o Senhor Deus vê. Então julgamos com a reta justiça de Deus sempre, mas não com parcialidade. Porque quando a gente segue no segundo versículo, fala, porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês deram um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disser ao pobre, você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Então isso é algo muito interessante para a gente tá estudando hoje em dia, que serve para nós. É isso que é o incrível da Bíblia, A Bíblia é para aquela época, foi escrito naquela época, mas o Espírito Santo que escreveu, é Deus. A gente crê nisso. Por isso que hoje em dia a gente fala, eu falo muito sobre isso, que é só da Escritura. É a
palavra de Deus. Ela é a nossa base de fé, ela é o nosso critério de vida. A Bíblia é a nossa vida. A gente segue em ser bons, ser melhores nesse mundo através da palavra de Deus, através da Bíblia. É ela que nos torna melhor. É através dela, através de Cristo Jesus, o Espírito Santo que habita em nós. Mas temos que seguir a palavra. É isso que eu falo para muitas pessoas hoje em dia. Não fique olhando no pastor, não fique olhando no irmão. Olhe para Cristo, gente. Olhe para Cristo, olhe para a cruz. O louvor que foi ministrado aqui hoje, o louvor que foi cantado aqui pela irmã, é lindo. É sobre isso, a mensagem da cruz. É sobre Cristo. A gente tem essa mania de olhar para um pastor, falar, tá vendo, o pastor, eu gostava dele, pregava que era uma beleza, cheio do Espírito Santo. Hoje em dia caiu em adultério, hoje em dia caiu em pecado, hoje em dia está não sei que jeito, mentiroso, não sei o que, está vivendo no mundo. Não olhe para ele, gente. Olhe para Cristo. Muitos irmãos, muitas pessoas na Bíblia tiveram esse trágico caminho, seguiam o caminho de Cristo, seguiam o caminho de Jesus, mas infelizmente tropeçaram. Paulo foi um desses. Paulo fala na carta deles, Paulo diz, tinha um irmão, Irmineu e Alexandre, a quais entreguei a Satanás. Olha quão pesado é. Imagina a gente falar isso pro irmão. O irmão anda comigo, caminha comigo, mas eu já entreguei ele pro Satanás. A gente tem que fazer o contrário, não é? Não, tem que orar para esse bendito. Tem que orar para esse irmão aí se converter, né? Mas não, Paulo já foi mais severo. Paulo, não, eu entrego a Satanás esses dois e a Satanás vai cuidar. Entendeu? Porque entendeu? É o que a gente fala. Em Hebreu a gente vê isso. A pessoa, quando é iluminada por Senhor, quando é iluminada por Cristo, quando o Espírito Santo habita nela, se ela um dia sai do caminho, não tem mais volta. É tratado como uma apóstata. Porque não tem como um dia alguém que foi iluminado pelo Espírito Santo, um dia alguém que foi cheio do Espírito Santo, cair e se redimir novamente em Cristo. A arrogância do homem é maior. Ele não consegue ver o tão pecador, não consegue se arrepender ao ponto de voltar. É o que Paulo escreveu em Hebreus. Gente, eu tenho que foi Paulo que escreveu, alguns têm que foi Pedro, que escreveu a carta aos Hebreus. Tem essas duas aí que alguns acham, metade. Mas uma vez que foi iluminado pelo Espírito Santo, não tem mais volta. Não tem mais volta. E é triste a gente ver isso. E o que o Tiago está dizendo a eles aqui, não julguem conforme a roupa, conforme a aparência. Não façam isso. Vocês são de Cristo, vocês são de Jesus. Jesus foi humilde. Jesus veio para servir. Jesus era pobre, de uma família pobre. Quando a gente vê quando Jesus foi apresentado ao templo, apresentado com as pombinhas, 2 pombinhas, que era quem era pobre, que era humilde. E assim veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Humilde, humildade, e não riqueza. Quando a gente vê a questão de Jesus, quando ele está pregando, ele prega no Sermão do Monte, ele fala lá, a pregação do Sermão do Monte, em Tiago 5, em Mateus 5. Depois ele termina, um rico chega a ele e fala para ele assim, isso aí tudo eu faço, o que me falta? Jesus faz bem, você faz tudo isso, mas ainda te falta uma coisa. Apenas uma coisa te falta. Vá, doe tudo que você tem, entregue tudo, e depois volte e me siga. Esse rico achou um absurdo. Falou, esse cara tá maluco, esse cara tá louco, passei a vida inteira conquistando isso, essa riqueza que eu conquistei, trabalhando, estudando, fazendo faculdade, vestibular e tudo. Agora quer que eu doe isso pros outros? Sofri muito, suei muito, vou doar isso pros outros? Não quero. E Jesus olha para ele e fala, né? Chegou tão perto. Mas infelizmente o coração dele está no dinheiro, está na riqueza. E depois tem aquele ditado que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico entrar no reino, né? E dali ele está a caminho de Jericó. Ele está seguindo o caminho a Jericó. E chega em Jericó, o que acontece? Algo incrível. Está lá Zaqueu. Jesus não pediu nada a Zaqueu. Não pediu nem um centavo a Zaqueu. E Zaqueu faz o quê? Ele doa metade dos seus bens. Metade da sua riqueza para Jesus. Para o ministério de Cristo. Ele doa. E Jesus fala o quê para ele? Fala o que ali? Hoje entrou salvação nessa casa. Hoje aqui entrou a salvação nessa casa. É isso que a gente tem que esperar de nós. Que a salvação entre em nossa casa. Que a salvação venha à nossa casa. Que Jesus, Deus olhe para nós e fala, a salvação está na casa deles. A salvação está com eles. Eles estão salvos. É isso que o Espírito Santo testifica em nós. Que somos salvos, somos filhos de Deus.
e se somos filhos de Deus, é que a gente vai ser salvo. A gente busca isso, todos aqui buscamos a mesma coisa, o mesmo caminho, para estarmos com Cristo Jesus, na glória, glorificados com Cristo Jesus. Esse é o caminho. E Tiago está dizendo para eles: o que vocês estão fazendo está errado, está tudo errado. E o que é essa questão que Tiago trata com eles? Por que tem que tratar isso com eles? Eles vivem naquela cultura dos escribas, dos fariseus. A gente sabe a história dos fariseus. Eu não vou ler para vocês, mas depois se vocês quiserem dar uma olhada, está lá em Mateus 23, versículo 1 ao 36, tem a história de todos os fariseus. Ainda no Sermão do Monte, também Mateus 6 também tem, quando ele vai e fala sobre os fariseus. Chama eles de guia cego, loucos, estão levando o povo tudo para o abismo. Jesus fala isso, trata assim com os fariseus. Mas o que eu quero dizer para nós aqui, o que eu quero ensinar nós aqui, para a gente entender, é que Jesus falava ali para eles, o Tiago está dizendo para eles, para os irmãos ali, que eles estão parecendo os fariseus, os escribas, buscando riqueza para eles. Por quê? Porque se chega uma pessoa rica e uma pessoa pobre, a pessoa olha para a pessoa rica e fala: esse aqui talvez vai ofertar, vai ter uma oferta grande aqui na sinagoga, na casa onde eles se encontravam. Então eles tratavam bem uma pessoa rica, falando: você deve se sentar aqui, esse lugar de honra, você deve se sentar aqui. Aí o pobre está ali, ele fala assim: não, você é lá atrás, ou nos pés, nos meus pés. Os fariseus faziam isso. Os fariseus buscavam o que quando Jesus fala sobre os fariseus? Buscavam ser vistos, buscavam os lugares de honra no meio do povo. É isso que os fariseus faziam, buscavam lugar de honra no meio do povo de Deus. Quando a gente vê a história, quando eles jejuavam, eles faziam parecer que jejuavam, para as pessoas ficarem com pena, para eles pensar que eles eram muito espirituais. Eles faziam tudo para eles, nada para Deus. É isso que Tiago está falando: não façam isso, vocês estão cometendo o mesmo erro que os fariseus. Irmão, abre o olho. Para Deus não tem essa diferença. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus é justo com todos. Juan, pode abrir para mim, por favor, em Provérbios 22, 2. Por favor. O rico e o pobre têm isso em comum: o Senhor é o Criador de ambos. É isso que a gente tem que entender. É isso que as pessoas não entendem. Jesus criou tanto o pobre como o rico. A gente entende e a gente pede para Deus sempre: Deus me abençoe. Oh, meu pai, estou precisando de uma bênção aqui, né? Sempre do lado financeiro. Oh, Senhor, me ajude. Deus vai lá, abençoa o miserável. O miserável esquece de Deus. Dá as costas para Deus, nem liga mais. Não quer ajudar mais o irmão, nem passa, nem o coração se fecha. Muitos são assim. Hoje nas igrejas tem área VIP. Área VIP nas igrejas. Nas igrejas do Senhor tem área VIP. Que isso? Distinguindo o povo, separando o povo. Imagina na época de Paulo, se tivesse área VIP, Paulo ia ficar louco. Vocês estão ficando doidos. O que é isso? Que distinção é essa de pessoas, separando as pessoas? Cristo é um só. O caminho é um só. Não existe dois caminhos. Para Cristo é um. O segundo caminho a gente sabe para onde que vai, infelizmente. Mas não é assim. A gente vê Paulo. Paulo chamou a atenção de Pedro. Muitos gostam de lembrar de Pedro, mas Paulo chamou a atenção dele. Pois isso que você está fazendo errado. Paulo falou isso para Pedro. E Pedro estava antes, Pedro seguiu Cristo. Pedro viveu o ministério com Cristo. Paulo chamou a atenção. Hoje a gente vai chamar a atenção de um irmão mais velho, que tem mais tempo de igreja, mais tempo de ministério. O irmão fala para nós assim: quem é você? Acabou de começar na caminhada? Que arrogância! Que arrogância! Imagina lá Tiago falando para eles, ensinando eles ali, falando para eles: sei que vocês estão fazendo errado, dando honra. Só porque o cara tem dinheiro, só porque ele tem bens materiais, estão errados. E os irmãos viraram para ele e falaram assim: você não estava com Cristo quando nós estávamos? Você não foi escorraçado quando a gente foi com Cristo? Mas não, entenderam? Tá errado, tá errado. É o que a gente fala: pecado é pecado. Não vai deixar de ser pecado só porque você gosta da pessoa, não. É errado, irmãos. Não existe isso. Infelizmente é a verdade. É isso que o Tiago está falando para eles: não sejam assim, não façam isso, essa distinção. Hoje em dia vai em igrejas, eu já participei de igrejas assim, onde tem os lugares reservados para as pessoas, onde as pessoas chamam o pregador de fora, o pregador vem pregar na igreja. Os irmãos, tem muitos irmãos que vêm escutar esse pregador, porque gostam desse pregador. Aqui a gente sabe, na Suíça é difícil a gente ir para o Brasil e ver esses pregadores lá no Brasil, porque eles têm uma agenda muito grande.
E a gente tem vontade de ver alguns pregadores. Eu tenho aqui alguns irmãos, já compartilhei com os irmãos aqui, que eu tenho vontade de ver alguns pregadores. Pela bênção do Senhor Jesus Cristo, Ele vai vir pregar aqui na nossa igreja, amém? Mas eu quero dizer para vocês, que tipo, quando a pessoa vem, não tem que ter esse lugar reservado. Imagina, a pessoa, o culto começa às 10 da manhã. Tem irmãos que chegam aqui antes das 10. Tem irmãos que estão aqui antes, imagina, ele chega, quer um lugar para sentar e tem uma plaquinha escrito reservado. Uma pessoa que não tem nem horário pontual, não é nem pontual nos horários. Chega às 10h30, um pregador às vezes chega depois do louvor, que fala, eu só vou ministrar a palavra, não vou ouvir o louvor. A gente louva a quem? A quem que a gente serve? A gente serve os homens ou a Deus? Que isso, a gente tira um domingo a pessoa não consegue ser pontual num domingo, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o louvor a Deus, para louvar a Deus junto com os irmãos. A pessoa não consegue estar aqui. Aí chega uma pessoa bem vestida, a gente dá lugar de honra a ela. Está tudo errado. Tiago está falando, está errado isso aí que vocês estão fazendo. Pobre e rico tem que ser tratado tudo igual. A gente vai para o mesmo lugar. Isso aqui é só carne, gente. Essa beleza que a gente tem hoje em dia vai enrugar, vão ficar velhos. Eu já estou ficando cheio de cabelo branco. Estou rapando a cabeça para dar uma disfarçada. Mas glória a Deus por isso. Entende? Não tem que haver essa distinção de povo. Deus explicou, Deus falou sempre isso. Os ricos naquela época, ricos, quando a gente vai em Atos, a gente passa ali na igreja em Atos, quando a gente está lendo o início da igreja, depois de Pentecostes, aquela bênção, 3.000 pessoas se converteram, o Pedro pregando a palavra, pregando a verdade de Cristo, o Espírito Santo fez presença, desceu sobre todos ali, todos ficaram cheios da presença de Deus. Eles ali em Atos, você vai ler Atos 2, Atos 4, Atos 6, a igreja era generosa, os ricos vendiam seus bens para ajudar os pobres, para ajudar os irmãos que estavam ali, que não tinham muito o que fazer. É isso que Deus pede, é o que a gente falou aqui semana passada, quando a gente terminou o capítulo 1, ajudar os viúvos e os órfãos. É isso que a igreja é chamada, para ajudar os humildes, para ajudar os humildes. E não os ricos. Os ricos têm que entender, as pessoas que não têm muito dinheiro, têm que entender. Se ela é rica é porque Deus quis. Se ela prosperou é porque Deus estava com ela. Mas chega um momento onde ela pede, ela prospera e depois ela dá as costas para o Senhor. Ela esquece do Senhor. E é o que a Jó fala. Jó diz isso, Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja nosso Senhor. Louvado seja Deus. É isso que temos que entender. É o que eu falo, a gente busca sim ter melhoria em nossa vida, busca sim riqueza. Eu sou irmão, a gente trabalha para ter uma vida boa, melhor. A gente não trabalha para passar sufoco também. A gente pede, eu peço para Deus abençoar. Me abençoar para ter uma vida melhor para minha família, para minha casa, para poder abençoar mais pessoas. A gente consegue alcançar mais pessoas. Hoje em dia, infelizmente, a maioria das coisas depende do dinheiro, né? Infelizmente, a maioria das coisas depende do dinheiro. Mas a gente pode ajudar o irmão, seja com palavra, seja com oferecendo um alimento, alguma coisa. Mas tratar com parcialidade não é o caso. Deus não tratou. Imagina se Deus tratasse nós assim. Eu já estava no inferno, porque eu sou pobre. Se Deus tratava igual o Tiago falando aqui para os irmãos, que chega uma pessoa vestindo luxuosa, eles são tratados melhores, eu seria o último da fila, meu irmão. Seria o último da fila. Então é isso que a gente tem que entender. Que quando a gente julga assim, a gente julga com critérios errados. É o que o Nicole disse aqui. Nosso julgamento é errado. Na carne. A gente vai jogar alguém, a gente julga na carne às vezes. E é errado. A gente tem que ver o que essa escritura diz, o que Deus quer, o que Deus pede para nós. A gente pede misericórdia do Senhor. A gente exerce ela? Esse é um ponto. A gente sempre está pedindo, Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Oh Senhor, eu te agradeço, te louvo. Oh meu Pai, obrigado por mais um dia. Você erra, fala, Deus, misericórdia, né? Misericórdia. Aí o irmão erra com você, queima, fogo. Cadê a misericórdia? Estende a mão, fala, não seguimos, tá tudo bem, acontece.
A gente vê bastante isso, eu não vou ler não, porque senão vai ficar muito longo, a gente tem a ceia. Mas se alguém quiser ver esse ponto sobre riqueza e sobre pobreza, o Senhor deixou claro isso para nós. No Antigo Testamento temos em Salmos 41:1, Salmos 68:19, 72:4, 72 do 12 ao 14, 113 do 7 ao 8. Depois a gente tem Provérbios 17:5, 21:13, 28:27, 29:7, 31:9, 31:20, Isaías do 1 ao 4, capítulo 10. E depois a gente vê sobre isso também, como eu disse, no Sermão do Monte, né, que a gente vê Mateus 5 e Lucas 6, que a gente vê ali Jesus explicando e falando sobre isso, sobre o rico, sobre o que buscar, o que a gente busca. E a gente sabe na palavra disso, que Jesus disse: não junteis tesouros aqui, onde as traças e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouro no céu. Ajunteis tesouro no céu, é para lá que a gente vai. A gente vive aqui agora, a gente está aqui agora, mas a gente tem um destino. A gente sabe que a gente tem um destino. A gente não sabe quando a gente vai chegar lá, não sabe se Jesus vem buscar nós antes, ou se a gente vai ao encontro dele, mas a gente tem um destino. A gente, desde agora, desde a nossa conversão, a gente sabe o nosso destino. É com Cristo Jesus. Está escrito. Está profetizado. Quando vai acontecer, só Deus sabe. Mas a gente sabe o nosso destino. Então busquemos o nosso destino, fazendo as coisas para chegar no nosso destino. Não se trata de atalho. Quando a gente fala para chegar no nosso destino, algumas pessoas pensam em atalho, né? Não se trata de atalho. O caminho é como Cristo falou, vai ser árduo. Cristo deixou claro isso para os discípulos ali. A gente passa no segundo ponto agora, Deus sabe todas as coisas, no versículo 5, 6 e 7. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que os blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Tiago está dizendo para eles ali, explicando para eles, falar: escuta, irmãos, o que vocês estão fazendo está errado. E fala para eles, cita exatamente o que Paulo falou. O Paulo em 1 Coríntios, pode abrir para mim, por favor? 1 Coríntios 26 ao 29. Paulo diz exatamente isso. 1 Coríntios 26, 29. Capítulo 1. 1 Coríntios 1. Você viu que estava buscando? 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Tiago recita o que Paulo falou, para Coríntios. Tiago recita para eles. Porque quando a gente vai ver que Tiago está falando assim, vocês desprezam os pobres, estão fazendo tudo errado, tudo que Deus falou para não fazer, para ser hóstil, a gente ter hostilidade, a gente saber receber, ser servos. Foi chamar para ser servos, mas não serve só de um lado, não serve só para um lado, ser parcial só com um lado, ver só o lado rico, o lado pobre, não, com todos. Fomos chamados para servir a todos, como Cristo fez. Servidão. Aí chega uma pessoa rica, você fala, ela eu sirvo. Aí chega um povo falando, ela eu não sirvo. Que cristão você é? É o que os fariseus faziam. E o que o Tiago está falando para eles não fazer? Porque os fariseus naquela época lá perseguiam os cristãos, perseguiam a igreja. Eles tinham reputação boa, eles eram ricos, que roubavam do Senhor, né? A gente vê que já tinha corrupção no templo. No segundo templo tinha corrupção, porque tinha 2 sumos sacerdotes, sendo que a linha genealógica tinha que ter um sumo sacerdote, e naquela época tinha 2, tinha Caifás e
Era Caifás, Ana. Quem que era, irmão? Caifás e. Sabe não? Eu esqueci. Quem que era, amor? Não sabe também não, também esqueci. Era Caifás e mais um lá, que tinha. Que já tinha corrupção no templo, já existia corrupção. Realmente tinha que ter só um. E quando ficou 400 anos, desde Malaquias, ficou 400 anos sem Deus falar com eles. Imagina, 400 anos. 400 anos, cara, é muita coisa. Deus não falava com eles mais. E onde foi que Deus falou? Onde foi que Deus voltou a falar com o povo? No deserto, através de João Batista. Através de João Batista, Deus voltou a falar com o povo, porque quando a gente vai ler as escrituras, ali acho que em 1 João já fala, né? 1 João já fala, eis que a voz no deserto clama, arrependei-vos. A primeira palavra quando Deus mandou para João Batista, quando João Batista começou a profetizar, foi isso, arrependei-vos. Anás e Caifás, não? Versículo. Graças a Deus. Anás e Caifás eram os dois. Sendo que tinha que ser só um. A gente viu isso também quando eu fui falar sobre a crucificação de Jesus. Quando ele foi julgado só por um. Naquele ano era Caifás. Estava tudo errado. Então eles eram perseguidos, irmãos, ali, por esse povo, pelos escribas, fariseus, sumos sacerdotes. Eles eram que oprimiam eles ali, os irmãos. E Tiago está falando para eles: por acaso não são eles que põem vocês em tribunal, que oprimem, que perseguem? E Jesus disse isso, Jesus deixou isso bem claro para nós. Em João 16, do 1 ao 4. Jesus deixou claro isso para eles. Digo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não o conheceram nem o Pai, nem a mim. Digo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês. Então, Jesus deixou claro para eles ali, para os discípulos, que eles seriam perseguidos por essas pessoas, seriam expulsos da sinagoga por essas pessoas. E agora Tiago está voltando a lembrar eles, está relembrando eles porque eles estão desviando. Estão desviando da verdade. Não, volta. É isso que a gente faz, é isso que a palavra faz com nós. Quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente está um pouco na carne, o Espírito Santo testifica na gente. Só fala, não, tá errado. Vai, volta para trás aí, arrependa. É esse que é a palavra para nós, é esse que é o Evangelho. A gente possa se arrepender todos os dias e pedir, clamar pela misericórdia do Senhor e continuar no caminho. Terceiro ponto, não vivemos na lei, sim pela graça. Do versículo 8 ao 13, agora a gente vai finalizar. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o que a gente vê aqui? A pessoa observa a lei do reino e vão ser julgados pela lei da liberdade. Qual que é a lei da liberdade? Lei de Cristo Jesus. Essa é a lei da liberdade, essa é a nossa lei. De Romanos capítulo 8, do versículo 1 a 11. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja,
mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Então é isso que a gente tem que entender. A lei da liberdade. A liberdade é Cristo, não vivemos mais na lei. O Tiago está falando para o povo ali, vocês não vivem mais na lei. Não é mais sobre a lei, é sobre a graça. É sobre Cristo Jesus, é sobre Cristo. Esqueçam a lei, não vivam mais pela lei. Porque se viver pela lei, vai errar, vai cair. É o que o Tiago está dizendo ali. O Tiago fala para eles assim: porque se vocês vivem pela lei, vocês vão tropeçar. Vocês vão tropeçar, mas tropecem em um ponto, se torna culpado de todos. Quando a gente fez a história da lei, a questão da lei, tinha tantas leis, o povo não conseguia cumprir, tinha que fazer um sacrifício pelo pecado, sacrifício pela purificação, e sacrifício, porque não conseguia viver pela lei, não conseguia viver, não dá para viver pela lei. Se a gente tentar viver pela lei, a gente não consegue. Eu não consigo viver pela lei, mas por isso a graça é suficiente. É através da graça. A graça nos basta. É isso que é importante. A gente consegue hoje ter a conexão com Deus. Jesus disse: é através de mim. É através de mim. Em espírito e verdade. Quando a gente louva o Senhor, quando a gente prega o Senhor, quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente ora, é em espírito e em verdade. Não é carne. Não é na carne. É o que o Tiago está falando para eles: não vivam na carne. Não é na carne. Não é mais sobre isso. Que a gente, como cristão, a gente tem que entender, a gente tem que tratar as pessoas com compaixão. Ter compaixão pelo próximo. Ter a justiça, mas a justiça de Deus, sabe? Não a nossa justiça. E principalmente ter empatia. Porque muitos hoje não têm mais empatia pelo próximo. E a gente tem uma mania de uma pessoa tratar a gente mal e a gente querer tratar o outro mal. Não é assim que funciona. Algo que a gente tem que entender para ajudar, que é simples, um exemplo simples. Às vezes você acorda de mau humor. Já aconteceu comigo, a gente é humano. A gente acorda de mau humor às vezes. Acorda sem querer conversar. Comigo já acontece isso. O que é o certo de você falar? Fala: olha, acordei muito bem hoje. Já explica, já deixa claro. Porque a pessoa que está do seu lado não sabe disso. A pessoa não sabe se acordou de mau humor, se acordou um pouco bravo, não vai entender. Aí o que você faz? Você não quer falar com ninguém, você não avisa a pessoa, pensando ou orando, né? Porque tem pessoa que até ora, fala assim: essa pessoa não conversa comigo hoje. Jesus não deixa falar comigo. Porque se falar, eu vou tratar mal porque eu estou bem, não. Você quer que a pessoa, você quer que Deus faz isso para você, eu acho. Aí a pessoa conversa com você, fala: e aí, como é que foi a tua noite de sono? Horrível, quer conversar? Você fala: que isso? Que falta de empatia é essa? Brutalidade? Então, algo bom pra gente, a gente saber é tipo, converse. Diálogo, tem que ter diálogo. Relação, tem que ter diálogo. Relação entre esposo, marido e mulher. Relação entre amigos também, entre os irmãos. Tem que falar, tem que conversar. Quando a gente vai para os apóstolos, quando eles se reuniam, eles conversavam. Traziam ali as coisas boas que Deus tinha feito. Deus tinha feito através deles. Depois tinha a palavra, tinha comunhão. É para isso que serve, é para isso que temos que ser a igreja. A igreja é isso. Ter comunhão com os outros. Aí tem pessoas que não tem nem quer ter comunhão, né? Fala: eu vou no culto, acabou o culto, vou embora. Comunhão esquisita. Mas acho que está no caminho, glória a Deus. Glória a Deus por isso.
Mas Deus nos passou isso, a gente tem que exercer isso com os irmãos, conversar, falar, olha, não estou bem, acordei, dormi mal. O cara vai ajudar, talvez ele te dê uma palavra, ou talvez ele vai entender e falar, não, vou deixar você quieto então. Né? Você não está bem, tenta tirar um cochilo, tenta dormir aí agora. Pelo menos foi conversado. Mas a gente não conversa, trata a pessoa mal, fica aquele clima péssimo, aquela situação horrível, e ainda às vezes a gente acha que está certo, porque a pessoa tem que entender. Como que ela vai entender se ela não sabia? Muitas das brigas nossas podiam ser evitadas, muitas discussões podem ser evitadas, se tiver diálogo antes. Essa questão, a gente não tem como a gente conhecer o outro. Eu durmo com a minha esposa todos os dias, a gente dorme junto, a gente é casal, mas eu não conheço ela, eu não sei se ela acordou bem ou mal. Eu acho que eu sei, se ela acordou chorando, porque tá bem. Né? Acordou rindo, tá melhor ainda, dormiu bem, mas eu não sei. Às vezes talvez ela dormiu mal, eu vou falar com ela e me dá uma patada. Eu falo, que isso? Eu devia ter avisado, né? Oh, dormi mal, tô bem hoje não, mau humor. As coisas podem ser evitadas. Essas questões podem ser evitadas. Mas voltando aqui para a palavra, que eu achei muito longe. O que Tiago está falando para eles, não tentam viver na lei. A lei já não existe mais, a lei tem que ser cumprida. A gente vive sim conforme a lei, mas através de Cristo Jesus. A gente não consegue cumprir a lei sozinho. Não dá. Tiago está falando para eles, você esqueceu do sacrifício de Deus? Você esqueceu do sacrifício do nosso Senhor? Estão voltando a viver pela lei? O que vocês estão fazendo? Tiago começa ali falando para eles no versículo 8. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrito na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Fazem bem. Se no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, tratam as pessoas com indiferença, é o que a gente viu aqui desde o início. Tiago volta a repetir para eles. E agora está sendo mais específico. Tiago está sendo mais claro para eles agora. Se vocês tratam as pessoas com indiferença, cometem pecados sendo condenados pela lei como os transgressores. Tiago está falando para eles. No começo, Tiago explicou e agora está finalizando. Vai entrar na cabeça, falar, vocês estão fazendo errado, vocês estão em pecado. Isso que estão fazendo, estão transgredindo a lei do Senhor. Está errado. Não é assim que funciona. Não é isso. Vocês falam, ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. E a gente, quando vê isso, a gente fala para as pessoas, fala, mas Jesus mudou as leis. Não mudou a lei, só esclareceu o que são as leis. Porque se você ama o seu irmão, você não vai mentir para o seu irmão, você não vai assassinar o seu irmão, isso não vai nem passar na tua cabeça. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai trair sua esposa, não vai cometer adultério, porque você ama sua esposa como a si mesmo, você não vai fazer isso, você sabe que é errado. Então se deduz tudo ao amor. Os mandamentos ali que Jesus disse, se resume tudo no amor. É tudo resumido, mas não é que mudou, é resumido. Se a gente não cometa adultérios, não matarás. Se a pessoa tiver amor, ela vai fazer isso. É isso que significa. É sobre isso. E Tiago está falando para eles, para os irmãos ali, se vocês fazem isso, glória a Deus. Mas se no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, vocês serão condenados pela lei como os transgressores. Estão vivendo como os outros, como os que não é de Cristo. Porque depois termina. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Isso aqui é muito grave, irmãos. Tiago está dizendo para eles, se vocês não exercem misericórdia, Deus não terá misericórdia de vocês. Porque o juiz é sem misericórdia. Tiago está falando para eles, que adianta, vocês não têm misericórdia, vocês depois vão pedir misericórdia para o Senhor não vai dar. Vocês não foram misericordiosos com o próximo, e Deus não será com vocês. Por isso que é tão grave, a gente sabe que é pesado a gente ser cristão. Porque a gente tem que agir como cristão. E um mundo todo errado. E você não pode se deixar afetar por isso.
É o que eu falo aqui para os irmãos sempre que estão aqui ouvindo. Você tem que ser cristão fora daqui. Fora, na sua casa, no seu lar. Que adianta que você ser bom, a gente ser bem, em casa ser um ogro para sua esposa, ou a mulher ser uma ogra para o seu marido, ou o cara vai e trata o amigo na rua mal, ou no trabalho errado, e chega aqui uma boa pessoa, quer exercer misericórdia. Porque a gente sabe, a pessoa pode fingir, só não vai fingir para sempre, o Senhor conhece. E o Senhor conhece e revela quem é quem. O Senhor conhece e revela quem é quem. E eu falo isso como experiência, gente. Experiência própria. Eu fui num culto, a primeira vez que eu fui no culto, eu pedi um trabalho. Não fui nem isso para ouvir a palavra, eu pedi um trabalho, porque tinha uns irmãos lá que trabalhavam na empresa aqui. Cheguei no culto, o pastor olhando para mim, pregando: tira essa máscara, você que trata mal tua esposa em casa, os outros você é bom, os outros você é benção, mas aqui você é um ogro, na tua casa você é um ogro. Tira essa máscara, Deus te conhece. Olhava para mim, e eu disfarçava, né? Falei: tava falando comigo não. Olhava pro lado, olhava e tava assim, pá, palavra, pá, fincando. Quem é de Deus entende. A gente olha e fala: cara, é comigo, não tem como, é pra mim isso aí. E foi onde eu me converti, glória a Deus por isso. Mas através de uma palavra pregada, a palavra verdadeira. Não foi um evangelho de amor, foi um evangelho bruto de você ouvir. E é o que João falou ali, quando João chegou no deserto, quando Deus falou através dele: se arrependam-se, eis que é chegado o reino, arrependam-se. E a gente só vai alcançar o reino, só vai alcançar a salvação se a gente entender isso, que somos seres miseráveis. A gente merece o inferno, mas Cristo pagou o preço por nós. Cristo nos livra do inferno. Isso é a graça. Isso é a verdadeira graça. É o que a gente fala: a graça me basta. Porque é assim que é. Às vezes a gente fala: é simples. É simples. Se a gente aceitar, se a gente não colocar nos nossos lugares e saber que nada através de nós, nada depende de nós, tudo depende dele, do Senhor dos Exércitos. É através dele, de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Essa é a bênção para nós, irmãos. Essa é a bênção para nós. Glória a Deus por isso. Amém. Para finalizar, aqui quando ele termina assim, falando assim no versículo 13: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque é isso. A misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. Quantas vezes na Bíblia a gente viu os reis se humilhando na presença de Deus, depois que Deus falou para eles que iam acabar com o reinado deles, acabar com os filhos dele, com a geração dele, acabar com tudo. Se humilhou e Deus foi misericordioso. Porque eles entenderam, a gente tem que entender isso. Se a gente se humilha perante ao Senhor, Ele terá misericórdia de nós. Mas a gente tem que exercer a misericórdia. É o que o Tiago está falando para eles: vocês têm que exercer, porque se vocês não exercer, Deus não vai exercer com vocês. O juízo cairá sobre vocês. E o bom disso, o bom da Bíblia, da palavra de Deus é isso. A gente tem o caminho, a gente tem tudo aqui. Só basta seguir. Só basta seguir. E o versículo que a gente usa, que eu deixei para finalizar, é: porque a sua misericórdia dura para sempre. A gente encontra isso em vários versículos da Bíblia. Eu deixei aqui Salmo 100, versículo 5, Salmo 136, versículo 1, 1 Crônicas 16, 34, Esdras 13, 11. Que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas, irmãos, exercemos a misericórdia também com o próximo. Sabemos que dependemos disso, dependemos do Senhor. Sejamos misericordiosos. Olhemos para Cristo. Deixemos de olhar para o mundo. Deixemos de olhar para as igrejas corrompidas. Olhemos para Cristo, aquele cujo qual não se corrompeu. Aquele cujo qual aceitou o nosso destino, porque era nosso aquele destino. Aquela carga era nossa. Olhemos para aquilo, porque aquilo era nosso, aquele peso que Jesus carregou, aquele cálice que Jesus disse ao Pai: afaste de mim, era meu, era seu, era nosso. E Jesus disse: eu vou até o fim, pois assim quis o Pai. Jesus carregou o nosso peso, irmãos. Sejamos exemplos assim como Ele foi.
Carreguemos nossa cruz. Olhemos para a cruz, mas carreguemos a nossa. Exercendo misericórdia, como Jesus exerceu misericórdia. Sejamos irmãos. Fortalecemos em Cristo Jesus. Através da Escritura. Através da Escritura. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Passemos agora para a ceia.